como prever. Então, Quando boa ele- noite a todos os meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, retomando os nossos estudos, né, de 2024, dessa obra maravilhosa de Emmanuel, que é, relembrando a todos, né, a primeira obra que Chico psicografou do orientador espiritual Emmanuel. E nós vamos começar Maravilhoso. hoje o capítulo 23, que é o capítulo que fala da saúde humana, capítulo 23, saúde humana. Então, mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a Denise. Denise, faz a nossa prece de abertura, minha amiga, por favor. Acho que a Denise. Liga aí teu microfone. Ela não, acho que ela não conseguiu, não. Deixa, eu faço aqui. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos reunidos aqui, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos espíritos amigos, para iniciarmos a nossa reunião de estudos dessa obra de Emmanuel em 2024. Te rogamos, Senhor, que continue a nos fortalecer, a nos abençoar, a nos dar ombros fortes, para que a gente possa, né, Senhor, prosseguir a nossa caminhada e que a cada dia a gente se torne mais forte, mais consciente das nossas obrigações e que a gente possa, Senhor, seguindo o Evangelho de Jesus, seguindo os ensinamentos do Mestre, finalmente encontrar o nosso caminho, que vai nos levar à iluminação, ao progresso. Fortalece-nos, Pai, abençoa-nos, fortalece o nosso lar, a nossa família, os nossos bons propósitos, para que possamos permanecer na tua graça sempre, Senhor. Graças a Deus. Então, vamos lá iniciar aqui o nosso estudo. E o tema, como eu falei antes, é bastante interessante, dessa obra de Emmanuel, que é a saúde humana, é o capítulo 23. E o Emmanuel, ele começa aqui dizendo assim: justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina, tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana. Todavia, sem abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais, temos necessidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. Então, ele está querendo dizer o que é aqui? Que a gente aplaude, né? Nós aplaudimos, né, o esforço dos cientistas, e devemos todos aplaudir, dos pesquisadores, procurando descobrir, né, novos métodos de tratamento, novos remédios para atender, né, a saúde humana. Olha os pesquisadores se debruçando na pesquisa do câncer, agora, né, buscando aí a vacina da dengue, né, procurando, porque a dengue está aí, está virando uma epidemia. Vários aqui no Rio de Janeiro, foi hoje ou ontem, essa semana, já aconteceu, parece que uma morte. Então, já vários estados do Brasil estão com um número muito grande de pessoas com dengue. Tivemos, há 2 anos atrás,
a pandemia, né, do Covid e outras doenças mais que estão por aí. E a gente aplaude, a gente compreende o esforço dos grandes experimentadores da medicina, dos médicos, pesquisadores, cientistas, na busca dos remédios, das vacinas, para curar as doenças humanas, né? Mas a gente não pode, nós, enquanto espíritas, vamos falar assim, nós não podemos abstrair da questão espiritual no que se relaciona às doenças. Nós não podemos esquecer esse lado, esse fator espiritual. É o que ele está dizendo aqui. E temos necessidade de reconhecer também a questão da saúde moral, porque tudo isso, né, a questão espiritual, a questão moral, isso tudo vai influenciar as questões das enfermidades físicas do homem, nós sabemos disso. Então, muitas vezes, e podemos dizer assim, na grande maioria das vezes, nossas doenças têm um fundo moral e espiritual, não é? Não é apenas o corpo que ficou doente. Houve uma participação, podemos dizer assim, muito grande do espírito, das questões morais. Porque não vamos esquecer que o nosso corpo é elaborado a partir do nosso perispírito. E nós sabemos que as questões morais vão trazer, vão provocar marcas, registros no nosso perispírito. A gente sabe disso. Então, não adianta, como ele falou, né? Vamos louvar aqui os grandes cientistas. Mas não vai adiantar apenas o remédio, né? Não vai adiantar apenas você tomar o remédio. Se as nossas doenças têm um quesito moral, tem uma questão moral influenciando, será que o remédio homeopático ou alopático vai resolver o problema? Vai curar a doença? Se há um problema moral muito forte envolvido nessa questão? A gente sabe que não. Pode aliviar, mas trazer a saúde para o corpo enquanto o espírito continua doente? Será que isso pode acontecer? Espírito doente, espírito desequilibrado, e a criatura gozando de grandes conquistar a saúde do corpo? Claro que não. Claro que não. Tá? E às vezes eu me lembro, uma vez, que um amigo foi falar com o Chico, né? Que a mãe dele estava muito doente e ela precisava ser curada, né? Então pediu ao Chico para falar do doutor Bezerra, né? Aquela coisa toda que a gente pede. E o Chico foi lá pedir ao doutor Bezerra pela saúde da mãezinha do amigo, né? E o doutor Bezerra disse: não, pode deixar, ela está se curando. A mulher padecia de dores terríveis, tipo assim, um câncer ósseo, que dizem que é um dos piores, né? Em matéria de provocador. E ela sofria muito. E o Chico sempre ia falar com o doutor Bezerra, mas doutor Bezerra, o meu amigo, que é filho da paciente, está dizendo que ela, olha, são dores atroces, nem a morfina está resolvendo. E o doutor Bezerra dizia para ele: Chico, diz para o seu amigo que ela está se curando, ela está se curando, ela está se curando. Um dia ela morreu. E aí o Chico foi falar com o doutor Bezerra: poxa, doutor Bezerra, eu fiquei com a cara,
Porque ele perguntava, eu dizia para ele, sua mãe está se curando, se curando. A mulher morreu numa situação, nossa, terrível, gritando de dor. Aí o doutor dizia, mas ela está curada agora. Aí eu digo, mas como isso? Ué, o espírito se curou da doença que ela tinha. O espírito está curado. Agora o corpo não deu tempo. O corpo não deu tempo de curar o corpo. O corpo não deu tempo, mas o espírito está curado. Entendeu? Então, é o que ele está falando aqui, né? Temos necessidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. Então, a gente não pode esquecer de cuidar da moral. Se a gente almeja alcançar a saúde do corpo, nós não podemos esquecer desse fator. Saúde moral. Para que a gente possa realmente, né, sonhar com uma saúde física, a saúde moral. No livro Os Mensageiros, quem conseguiu pegar, no prefácio dos Mensageiros, lá no último parágrafo, o Emmanuel diz assim, olha só que parágrafo lindo do Emmanuel. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. E aí, o que a gente pode tirar disso? Que a nossa transformação moral é que nos permitirá o acesso às fontes da vida divina, a essa saúde integral, e não conhecimento que obtemos da Terra. Porque muita gente acha, né, que a evolução, o progresso de cada um de nós depende do número de diplomas que você tem na parede. E não é por aí. Não é por aí. Né? Muitos têm o conhecimento e usam para o mal. E quando a gente tem o conhecimento e usa para o mal, a nossa questão moral se abala. E, consequentemente, o nosso corpo vai sentir. Quando o conhecimento é comandado pelo senso moral, aí sim ele é libertador. Então, Emmanuel está nos chamando a atenção aqui, nesse prefácio do livro Os Mensageiros, ele está dizendo para a gente o seguinte: se a gente está procurando essa luz espiritual, se essa animalidade já cansou o nosso coração, né? Porque aquela coisa, a gente vai caminhando, caminhando, tem uma hora que a gente chega no fundo do poço, não é? E a gente diz assim, eu estou cansado. Então, essa mensagem aqui é para aqueles, e somente aqueles, que já estão cansados dessa animalidade. Tá?
Então, ele diz aqui, só a transformação de nós mesmos à luz da espiritualidade superior, quer dizer, baseada no Evangelho de Jesus, nos permitirá alcançar as fontes da vida eterna. Então, como a gente está falando de saúde humana, o Emmanuel diz aqui, nesse primeiro parágrafo do de Emmanuel, temos necessidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral, antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. E por essa mudança, transformação moral, são muitas coisas, né? Mas uma das coisas mais importantes que passam por aqui é o perdão. É uma das coisas mais importantes que passam por aqui. É o perdão. Porque é uma das coisas mais difíceis para nós realizar. É uma das mais difíceis. Não é aquele perdão assim, eu te perdoo porque ontem você não atendeu o meu telefone. Não é esse perdão. É aquele perdão mesmo, né? De esquecer o fato, já falamos sobre isso, esquecer o fato, não esquecer que o fato aconteceu, ninguém tem amnésia, a gente lembra, mas o que você sente hoje quando você lembra daquele fato? Sobe aqui, eu não perdoei. Fico cheio de coceira, a pressão sobe, o açúcar explode, essas coisas assim, né? Dor de cabeça, a coluna dói, né? Eu fico vermelha, começa a... Não esqueceu, não esqueceu. Então, a saúde humana também passa pelo perdão. E como passa, não é? Pelo perdão? Como passa? Os próprios cientistas já falaram, e alguns tipos, não, eu poderia dizer quase todos, tipos de câncer estão associados a essas questões de mágoa, amargura, ódio, raiva, rancor, né? Algumas e outras doenças mais estão associadas a essas coisas que a gente não consegue ainda resolver dentro de nós. Sem falar no orgulho, vaidade, egoísmo, que aí é até covardia, né? Se a gente for citar tudo isso daí. Agora, o Emmanuel, no item 23.1, ele vai falar da a renovação dos métodos de cura. Então, ele diz assim: em todos os séculos tem se estudado o problema da saúde humana. Realmente, a saúde humana é uma questão estudada há milênios, né? Desde o período lá dos egípcios, né? Dos babilônicos, os sacerdotes estudam essas coisas. Quer dizer, até a metade do século XVIII, lá por volta de 1760, por aí, admitia-se plenamente a medicina da Idade Média, que, por sua vez, representava quase integralmente o mesmo processo de cura dos egípcios na antiguidade. Aquele negócio de botar aqueles bichos pretos, sanguessuga, né? Eles colocavam na pessoa para poder o bicho chupar o sangue, para diminuir algumas coisas. Lembra que tinha essas coisas? Eles botavam as coisas horrorosas nas pessoas, faziam ventosas, né? Todas as moléstias eram atribuídas à vacilação dos humores. Humores era como se fosse assim. Como que eu posso dizer? Não é esse humor de estar feliz ou estar triste, não. Era como se fossem líquidos do corpo da pessoa, né? Que eles acreditavam que tinham esses líquidos no corpo da pessoa e que, às vezes, usavam sangria também. Eu me lembro, né, assim, que eu vi em filme, pegava uma vasilha, aí botava assim debaixo do braço e cortava a artéria para sair um pouco de sangue.
então faziam sangrias das pessoas, né? Então, todas as doenças eram atribuídas à vacilação dos humores, e nesse quesito, as mulheres foram, podemos dizer, as que mais sofreram com esses tratamentos médicos medievais, baseando-se a maior parte dos métodos terapêuticos na sangria e nas substâncias purgativas, que eles também davam purgantes para as pessoas, né? Ou para eliminar as toxinas. Era uma coisa terrível, né? No século XIX, as grandes descobertas científicas eliminaram esses antigos conhecimentos. Os aparelhos de laboratório, perquirindo o mundo obscuro e vastíssimo da microbiologia, as novas teses anatomopatológicas apresentadas pelos estudiosos do assunto, estabelecem, com a severidade das análises, que as moléstias residem na modificação das partes sólidas do organismo, abandonando-se a teoria da alteração dos humores. Os médicos esqueceram, então, o estudo dos líquidos viciados do corpo, que são os humores, né? Concentrando atenções e pesquisas na lesão orgânica, criando novos métodos de cura. Inclusive, eu acho que já comentamos isso aqui uma vez, a Carmen até estava comentando, tem um filme muito interessante que é baseado num médico, né? Que eles vão fazer uma cirurgia de um grande professor da universidade. Então, eles têm um salão onde os alunos estão assistindo, né? E o médico que está fazendo a cirurgia, ele não tem a questão da higiene das mãos, nem dos aparelhos. E na plateia, entre os estudantes, tem uma mulher. Era a única estudante de medicina na faculdade, porque no século XIX não era permitido a mulher fazer medicina. Só mais tarde, né? Nessa época, ela já está fazendo medicina. E ela fala o tempo todo para ele. E esse médico que vai fazer cirurgia é amigo do paciente. E ela diz para ele, porque o bisturi cai do chão. E ele pega o bisturi para que ela não faça isso. Você precisa lavar o bisturi. Ela já tem essa questão da asepsia. E ele diz que não, faz a cirurgia. E o amigo morre depois, termina a cirurgia, tem uma infecção generalizada. E aí ele percebe, através de exames, o porquê da morte do companheiro, que foi questão de infecção, né? Porque realmente não tinha higiene. Tinha até um seriado em inglês falando sobre, muito interessante esse seriado, era um hospital em Londres, no final do século XIX. Uma loucura, né? Uma loucura. E eles tratam essa questão, né? Porque os médicos que tratavam faziam, por exemplo, iam para as aulas de anatomia e cortavam os cadáveres, aquela coisa toda fazia. Quando eles terminavam de tratar dos cadáveres, eles pegavam um pano, passavam na mão e iam atender as mulheres que estavam tendo crianças. E era muito grande o número de mortes de recém-nascidos. Por quê? Estava ali mexendo naqueles corpos putrefados, né? Depois passava um pano e ia lá para a maternidade. Até que um médico, que depois foi até afastado da medicina, porque ele brigou tanto contra isso, até que ele conseguiu convencer os médicos a lavarem as mãos e trocarem a roupa antes de atender na maternidade. E aí diminuiu o número de mortes no berçário, diminuiu. Mas, mesmo assim, ele brigou tanto por isso que acabaram afastando ele, ele foi proibido de exercer a medicina. Hoje, dentro da área da medicina, ele é um nome ilustre. Mas para a gente ver como as coisas aconteciam, né? É muito interessante a história desse médico também. Então, com o passar do tempo, vai se criando novos métodos de cura, a questão da penicilina, do antibiótico, né?
Essa questão do antibiótico, da penicilina, foi mais entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas morreram antes de que alguém observasse, né, aquele tipo de coisa? Então, isso tudo foi. Os médicos foram deixando aquelas práticas antigas e foram começando, né, a fazer pesquisas, e aí eles vão compreender que existem outros métodos, né? Aí aqui no 23.2 ele vai falar o seguinte: os problemas clínicos inquietantes. Não obstante a nobreza e a sublimidade da missão de quantos se entregam ao sagrado labor de aliviar as amarguras alheias, realmente a medicina é uma coisa maravilhosa, né? É um trabalho maravilhoso, uma missão realmente, para aquele que a exerce nobremente, é uma coisa maravilhosa, né? Aí, quer dizer, não obstante a nobreza e a sublimidade da missão de quantos se entregam ao sagrado labor de aliviar as amarguras alheias aí no mundo, reconhecemos que muitos estudiosos perdem um tempo precioso mergulhados na discussão de mesquinhas rivalidades profissionais, quando não se acham atolados no pântano dos interesses exclusivistas e particulares, desconhecendo a grandiosidade espiritual do seu sacerdócio. Aqui tem um exemplo muito interessante. Por volta de 1972, começa a acontecer em vários países a questão da AIDS, né? Foi entre os anos 70 e 80, que a AIDS começa a se espalhar no mundo. E os laboratórios, assim como houve com a Covid-19, vários cientistas começaram a trabalhar essa questão. Anos 70, não, acho que foi no início dos anos 80, Alberto, não é isso? 82, por aí. Eu falei anos 70, mas acho que foi nos anos 80 a questão da AIDS. Por volta de 1980, 82, que ela começa a se espalhar e se tornar uma doença terrível, 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 né? Onde milhares de pessoas morrem até hoje, né? Mas graças a Deus nós temos já um tratamento. Os primeiros casos identificados como AIDS foram registrados a partir de 1977 nos Estados Unidos, Haiti e África Central. Quer dizer, aí ele diz aqui, contudo, a doença começou a chamar a atenção quando o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é o CDC, publicou um relatório em 1981 sobre a morte de 5 homens por pneumonia, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que vários cientistas do mundo inteiro começaram a pesquisar, como aconteceu com a Covid. Mas houve um problema que, podemos dizer assim, que atrasou um pouco a pesquisa, até que remédios efetivos, né, pudessem dar uma maior longevidade às pessoas. Foi essa questão daqui, ó, mergulhados na discussão de mesquinhas rivalidades profissionais. Eu vi um documentário onde os cientistas, principalmente da Europa, né, dos Estados Unidos, eles não trocavam informações. Eles faziam pesquisas e fechavam em 7 chaves, entendeu? Por quê? Para que o outro país não fizesse uma descoberta de uma vacina ou de um tratamento utilizando a pesquisa do outro. Entendeu? Então, era aquela coisa. Eles pesquisavam, mas pesquisavam em segredo. Não trocavam informações. Nesse egoísmo, entendeu? Isso atrasou muito a pesquisa. Por isso que ele fala aqui, que apesar
de nós vermos que a missão do médico é uma coisa sublime, ele diz aqui, muitos estudiosos perdem um tempo precioso, mergulhados. Nossa, barulho ouvido agora. Na discussão de mesquinhas rivalidades profissionais. Quando não se acham, e a gente sabe disso também, atolados do pântano dos interesses exclusivistas, aí tem os grandes laboratórios, né? E particulares, desconhecendo a grandiosidade espiritual do seu sacerdócio. É aquela coisa, você descobre um remédio para... cria um remédio para aliviar, por exemplo, no caso da AIDS, a gente sabe que ainda não tem cura, mas tem remédios que diminuem, né, a, a virulência do vírus. Então, a maioria dos laboratórios não querem quebrar a patente. Porque se você quebra a patente, qualquer país pode fabricar os remédios sem ter que pagar nada. Agora, quando você não quebra a patente, você tem que pagar. E é muito caro esse tipo de coisa. Então, é o que ele fala aqui, né? São os interesses exclusivistas e particulares. Tem muita, dizem, né? Vamos dizer assim, dizem por aí, que tem muitas doenças que já podiam ter sido curadas, mas que alguns laboratórios preferem continuar vendendo remédios que aliviam a situação, mas não curam. E seguram, muitas vezes, fórmulas que poderiam realmente produzir remédios que levem à cura. O que é mais lucrativo? Você vender um remédio que cura uma doença ou você vender vários remédios que vão tratando um pouquinho aqui, tratando um pouquinho ali, tratando um pouquinho acolá? Então, a gente sabe que existe essa guerra entre os laboratórios, né? Então, é o que ele está falando aqui. Aí continua, mano. O que se torna altamente necessário nos tempos modernos é reconhecer-se acima de todos os processos artificiais de cura da atualidade o método indispensável da medicina natural, com suas potencialidades infinitas. Porque a medicina natural, que é muito pouco observada, né? A questão da homeopatia mesmo. Quantos médicos alopatas, né, que são esses que usam esses remédios que nós vemos aí todo dia, a gente chama de alopatia, eles consideram a homeopatia um remédio sem efeito, né? Muitos deles. Ah, que isso é bobagem. Isso é bobagem. Ficar dando esses remédios que não levam a nada, né? Analisando-se todos os descobrimentos notáveis dos sistemas terapêuticos dos nossos dias, orientados pelas doutrinas mais avançadas, em virtude dos novos conhecimentos humanos, com respeito à bacteriologia, à biologia, à química, etc., reconhecemos que, com exceção da cirurgia, que teve com Ambroise Paré e outros inteligentes cirurgiões de guerra, o mais amplo dos desenvolvimentos, pouco tem adiantado os homens na solução dos problemas de cura. A gente sabe que, normalmente, durante o período de guerra, a ciência muitas vezes dá um avanço, né? A ciência é um avanço. Infelizmente, isso ficou muito bem provado durante a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que tanto os cientistas do eixo a gente chama os japoneses, como os alemães, né? Eles fizeram importantíssimas pesquisas científicas na área da medicina, a um custo execrável. Execrável. É porque quem já viu, pesquisou sobre isso, sabe o que esses cientistas. E muita gente fala dos cientistas nazistas, mas esquecem dos japoneses.
que tinham campos de concentração terríveis, muitas vezes até piores que os da Alemanha. Tá? Os japoneses têm uma história aí bastante negra na área dessas pesquisas, coisas terríveis eles fizeram também. Agora, terminada a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, o que fizeram? Aplicaram esses cientistas para seus países, tanto na área das armas, né? Das armas, olha aí Von Braun, olha aí a bomba atômica, olha aí o homem na Lua, é o mesmo, né? Que trabalhou a questão do foguete que botou o homem na Lua, é o mesmo que trabalhou a questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Foi o mesmo alemão, o mesmo alemão. E, enquanto estava na Alemanha, fez pesquisas terríveis com prisioneiros de guerra, Von Braun. Pesquisas terríveis, terríveis. Quando levado para a América, passou a ter uma vida de rei. Era recebido em altas, sabe, altos grupos da sociedade. Se tornou um dos cientistas mais importantes dos Estados Unidos. Mais importantes. Mas, enquanto estava na Alemanha, fez pesquisas terríveis. Então, a Rússia, Estados Unidos, os ingleses, pegaram esses cientistas e levaram para os seus países. E daí se desenvolveram as pesquisas deles. Né? Deus, Senhor, diz a necessidade do escândalo, mas ai daquele que faça escândalo. Então a gente sabe que esses movimentos bélicos, normalmente, depois, há um desenvolvimento na área tecnológica, na área da medicina, às vezes a custos terríveis. Né? Então, eu vou falar aqui. Apesar do concurso, aí diz aqui, em outros inteligentes cirurgiões de guerra, mais amplos o desenvolvimento, pouco tem adiantado os homens na solução dos problemas da cura. Quer dizer, apesar de todo esse avanço da medicina, nós ainda continuamos com doenças que não têm cura. Né? Continuamos ainda com certas questões que continuam. A dengue aí, que parece uma coisa bem ancestral, né? Um mosquito derrubando. Lembra de Oswaldo Cruz? Lembra lá no início do século XX? Ele combateu esse mosquito. Então, o mosquito de volta aí, ó. Um mosquitinho arrebentando com as pessoas. Aí daí vem da dengue, vem a chikungunya, tem aquela outra que é terrível, né? As crianças nascem com gravíssimas deficiências, né? E E a deixam Zika? a zika e deixam as pessoas. Eu estava vendo outro dia na televisão a moça que ela tem graves dores no corpo. Já tem 3 anos que ela teve, acho que foi a zika, a chikungunya. E ela ficou com gravíssimos problemas nas articulações, por causa daquele bendito mosquitinho. Né? Aí ele diz aqui, apesar do concurso precioso do microscópio, existem hoje questões clínicas tão inquietantes como há 200 anos. Acabamos de falar aí. Olha a dengue aí, olha o ebola, olha a febre amarela, né? A febre amarela, olha a paralisia infantil, olha o sarampo. Tudo voltando, tudo voltando, né? E outras doenças mais. Os progressos regulares que se verificam na questão angustiosíssima do câncer e da hanseníase, da tuberculose. O Brasil é um dos maiores, onde você encontra um grande número de pessoas com tuberculose. Uma doença, ó, mas está aí. A tuberculose, ó, graçando, né? Então, ele fala aqui,
Os progressos regulares se verificam na questão angustiosíssima do câncer, da hanseníase, da tuberculose e de outras enfermidades contagiosas, como a Covid, a dengue, chikungunya, a zika, não foram além das medidas preconizadas pela medicina natural, baseada na profilaxia e da higiene. Em matéria de higiene, então, é só você ver todo dia o repórter, o pessoal hoje estava mostrando lá na Musema um terreno cheio de pneus de caminhões abandonados. Está cheio o terreno, tudo cheio de água. É um criadouro do mosquito da dengue. Olha aí. As pessoas dentro de casa, com um monte de potinho de água, o mosquito ali é doidado. Quando o rapaz bate na porta para entrar, não quer deixar entrar. E outras questões mais, né? Os investigadores puderam vislumbrar um mundo microbiano, sem saber eliminá-lo, né? Cada dia microscópios mais potentes. Mas você não consegue eliminar o bendito do vírus. E ele muta com uma rapidez tremenda, não é? Ele muta com uma rapidez tremenda. Se foi possível devassar o mistério da natureza, a mentalidade humana ainda não conseguiu apreender o mecanismo das suas leis. É que os estudiosos, com poucas exceções, se satisfazem com o mundo aparente das formas, demorando-se nas expressões exteriores, incapazes de uma excursão espiritual no domínio das origens profundas. Sondam os fenômenos sem lhes auscultarem as causas divinas. Aí volta a famosa frase de Pedro Camargo: o problema do homem é um problema de educação. Por que a gente tem esses problemas morais tão graves? Porque nós não somos espíritos educados. E a educação passa por tudo. Passa por tudo. Não passa só pelo bom dia, boa tarde. Não é só por aí. Passa pela nossa alimentação, passa pela nossa forma de encarar um problema, passa pelo trato com o outro, passa pelo respeito às autoridades, passa pelo saneamento básico, passa por não jogar lixo na rua, passa pelo desmatamento, passa pelas queimadas, entendeu? Passa pela corrupção, pelo desprezo ao próximo. Hoje mesmo, também mostrei na televisão, o rapaz foi entregar água lá na Barra da Tijuca, e a mulher não quis que ele entrasse pelo elevador social, quando existe uma lei dizendo que é proibido você obrigar o entregador a entrar pelo elevador de serviço, que antigamente é isso, né? As empregadas domésticas, os entregadores entravam pelo elevador de serviço, e o morador do prédio pelo social. Isso, a partir de, eu acho que foi de 83, se eu não me engano, ou 2003, eu não me lembro bem, surgiu uma lei que é proibido. Mas a mulher branca, o rapaz negro, e ela e ainda segurou assim as paredes do elevador. Aqui você não entra. Aqui você não entra. A educação passa por isso também. Então, se nós não sondarmos, como diz Emmanuel, os fenômenos sem lhe auscultarem as causas divinas, não vai adiantar você descobrir a vacina contra todos os tipos de câncer. Não vai adiantar. Porque vai surgir mais um, que aí não tem vacina para ele. Entendeu? Não vai adiantar, porque o problema está na moral do homem, na educação. Lembrando que a palavra educação é muito ampla, muito ampla. Né?
E aí ele vai falar aqui da medicina espiritual. A saúde humana nunca será um produto de comprimidos, de analgésicos, de soros, de alimentação artificialíssima. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Ah, também tem a questão do meio ambiente, não tem? A educação para o meio ambiente, as florestas, né? A poluição, as águas. Não adianta. Só a dipirona, o antibiótico, não vai resolver. Não vai resolver. Aí Emmanuel continua. Aí é engraçado esse texto, né? Como nós já falamos aqui, é lá de 1940, por aí. É por aí. Mas ele é tão atualizado, olha só. Há necessidade nos tempos atuais. Ele está falando tempos atuais, o prefácio é de 1937. Então, ele está falando para aquele período, no final dos anos 30 e início dos anos 40. Ele diz assim: há necessidade nos tempos atuais de se extinguirem os absurdos da fisiologia dirigida. A medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para as suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. Então, ele está dizendo que grande parte do nosso desequilíbrio tem origem psíquica. E quando ele fala origem psíquica, ele está falando de quê? Da nossa mente. Da nossa mente. Né? Aí ele Pois diz é. aqui, fala, Alberto. Nesse caso aí, quando ele diz aí fisiologia dirigida, Dirigida. são os remédios alopáticos, né? E também, sim, sim, Que acaba a fisiologia sendo induzida pelos remédios, né? Dirigida pelos remédios, né? exatamente. Aí, Você, aí você acaba tomando um remédio para melhorar uma coisa e piora outra. Né? Tudo deixando sequelas, o antibiótico que arrebenta com o teu estômago. Aí depois você tem que tomar o pantoprazol, porque o estômago foi para as cucuia com antibiótico fortíssimo. Eu me lembro uma vez que eu tomei um antibiótico aí, eu não sei se foi por causa dos problemas da coluna, outro problema, um comprimido era 750 miligramas. Eu tomei aquele comprimido, gente, eu passei tão mal, mas passei muito mal, muito mal, porque era violento o antibiótico. Quer dizer, melhorou a doença, mas quase me liquidou. Eu fiquei muito mal com aquele antibiótico. Era para tomar um por dia, eu só tomei um comprimido. Parece tomar 5 dias, eram 5 comprimidos, tinha que tomar um por dia. Eu só consegui tomar um. Eu fiquei tão mal do meu estômago, vomitando, sabe, uma coisa que se eu tomar uns 5, eu vou morrer. Violento o remédio, violento. Gente, né? Olha o problema. Aí é que ele diz, né? A medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para as suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. A medicina do futuro, isso dizendo lá na década de 40, terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada, em razão da febre maldita do ouro. É aquilo que nós falamos dos laboratórios. Os laboratórios vão querer saber de médio dando passe em hospital. Vão querer saber dessa medicina? Claro que não. Dá para vender o passe? Dá para envelopar e vender? Não dá? E que é isso, meu filho? O que vai acontecer com esses laboratórios?
né? Que vende de pirona de N nomes. Você vai comprar o cara de pirona, o cara traz o nome, não sei se é de pirona, é de pirona. Né? Pega o mesmo remédio, troca o nome, e às vezes você tem 4 tipos de nomes para o mesmo remédio. Então vai querer essa medicina espiritual? Aí ele diz aqui, né? Posição difícil se atualmente alcançada em razão da febre maldita do ouro. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo. Olha aí o doutor Bezerra. Será que o doutor Bezerra voltará a reencarnar numa missão? Né? Um missionário reencarnando como médico para revolucionar essa situação? Não é? E outros tantos, né? O André Luiz, quantos médicos se encontram na espiritualidade? Aí ele diz aqui, né? Testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Que a gente sabe que vai acontecer, vai acontecer. Porque ninguém consegue segurar o progresso. Só resta saber se vai acontecer agora, daqui a pouco, ou daqui a 200 anos. Mas que vai acontecer, vai. Porque, como diz o povo, o progresso é inexorável. Ninguém pode deter o progresso, né? A gente atrasa, mas deter não detém. Aí ele diz aqui, o estado precário da saúde dos homens nos dias que passam, podemos trazer o recado para hoje? Tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas. É aquilo que a gente não quer aceitar. Que eu tenho esses problemas por causa dos abusos que eu cometi. Tá? Que eu cometi. Aí ele diz, o abuso dos individuais e coletivos das criaturas desviadas da lei sábia e justa da natureza. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Não façais ao outro que não gostaria que te fizessem. Se a gente seguisse essas duas coisas integralmente, era uma saúde esplendorosa. A gente nem estava mais aqui. Nem estava mais aqui. Não. Aí ele diz aqui: a civilização, na sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo e do trabalho. Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais. É aquilo que a gente falou. A gente está caminhando. Vai, está indo devagar, mas a gente vai chegar lá. A máquina que estabeleceu tanta miséria no mundo, vamos falar, quando a gente fala de máquina, a gente fala também da tecnologia, né? A gente sabe que a tecnologia é maravilhosa, a gente sabe disso, mas também a gente sabe que ela tem trazido muita dificuldade. Porque não há um planejamento de substituição. Olha a questão aí da inteligência artificial. Essa semana eu recebi uma mensagem da Marisa Leal falando sobre a questão, ela é dubladora, vocês sabem, da questão da inteligência artificial. Eles estão querendo tirar os dubladores de cena para não pagar e colocar a dublagem através da inteligência artificial. Entenderam? Então, eles falando, né, os dubladores, para que todo mundo questione, não deixa isso. Porque a gente sabe que quem dubla são artistas, né? Porque dublar é uma arte. Então, eles estão querendo substituir os dubladores pela inteligência artificial. Quantas pessoas ficarão desempregadas? Daqui a pouco serão os roteiristas. Não haverão mais roteiristas humanos. Eles mandarão a inteligência artificial fazer os roteiros dos filmes.
E assim vai. Como diz o outro, e assim caminha a humanidade. Até colocar um professor em sala de aula, robótico, e aí? Olha só. Então, ele fala aqui, a máquina que estabeleceu tanta miséria no mundo, suprimindo o operário, e a gente sabe disso das fábricas, né? Que antigamente era o trabalho de 50 operários, hoje é feito por um computador, intensificando a facilidade da produção, há de trazer igualmente uma nova concepção da civilização, que multiplicou os requintes do gosto humano, complicando os problemas de saúde, do gosto humano, complicando os problemas de saúde. A gente não está aqui condenando a tecnologia, porque a tecnologia é boa, a luz, o computador, a internet, não é? Mas a gente sabe também que ela pode ser usada, como nós vimos no início do estudo, para o mal. Pode ser usado para degradar o homem, para ocupar o lugar do homem, trazendo prejuízo para a humanidade. Então, é preciso fazer um planejamento. Se você vai numa fábrica com 3.000 funcionários, né? Aquelas grandes montadoras, né? Tinham no interior de São Paulo, grandes montadoras. Se você vai substituir, tem que ter um planejamento. Porque você não pode pegar 2.000 homens e botar na rua e substituir 2.000 homens por computadores, que são com grandes computadores, né? Aquelas máquinas. Então, tem que ter um planejamento. Porque está na cara que se você fechar um monte de montadoras, botando 60%, 70% dos seus funcionários na rua, isso vai provocar uma grave crise social. Então, você resolve um lado e escolhendo o outro. Então, aqui não é, a gente não está fazendo uma condenação à tecnologia, mas é preciso prestar atenção nesse lado. Olha a questão aí, você, coisa boba, a gente passa muito por isso aqui em Petrópolis. A falta do trocador no ônibus. O motorista tem que dirigir e dar troco, dirigir e dar troco. Tirou-se, estão tirando, né, já quase todos tiraram, os trocadores. O que foi feito desses homens? Não é? E a gente sabe o quanto é necessário o trocador para deixar o motorista mais à vontade e também, né, observar as questões no ônibus. Então, parece uma coisa boa, mas não é, gente. Mas não é. Então, ele fala aqui, né, que a máquina que estabeleceu tanta miséria no mundo, suprimindo o operário, intensificando a facilidade da produção, há de trazer, igualmente, uma nova concepção da civilização, que multiplicou os requintes do gosto humano, complicando os problemas de saúde, há de ensinar às criaturas a maneira de viverem em harmonia com a natureza. Então, é preciso, se a gente tem que conviver hoje com a máquina, tá? Nós também temos que aprender a viver com ela. E de uma forma harmônica, para que não haja um prejuízo maior para a sociedade. Porque não adianta a gente achar que a máquina vai ser. Vamos extinguir a máquina. Não, ela veio para ficar. A inteligência artificial veio para ficar. Ou alguém acha que essa inteligência artificial vai desaparecer? É claro que ela não vai desaparecer, mas a gente tem que aprender a viver em harmonia com a tecnologia. Tá? Tem que aprender a viver em harmonia com a tecnologia, porque senão, com certeza, nós seremos os mais prejudicados. E para a gente encerrar, eu trouxe um texto aqui de Emmanuel, do livro Fonte Viva, onde Emmanuel chama a nossa atenção. Eu acredito que vocês estejam vendo, né? O texto. Capítulo 136 do livro Fonte Viva. Vivamos calmamente, porque a calma também é um dos fatores que promovem a nossa saúde. E Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11, diz assim, que procureis viver
sossegados, mantendo a calma e o equilíbrio, né? Muito importante. E aqui o Emmanuel vai dar a sua interpretação, né, desse versículo. Ele diz aqui: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, quer dizer, deitada ali, né? Agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente. Ai, meu Deus, ele. Peraí. É porque isso aqui é um horror. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Não, vou ter que descer mais. Peraí. Ah, tá aqui. Aí ele diz assim: viver calmamente, pois não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, ele está falando que a paz decorre da quitação de nossa consciência, né? Da educação do espírito, de uma moral elevada. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Ai, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah. Gente, isso aqui é um horror. Vou ter que subir mais um pouquinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, que é Paulo de Tarso, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Eu achei esse texto muito bonito de Emmanuel, né? Quando ele fala do que é o viver calmamente. Não é você estar ali largado no sofá. É você estar em paz com você mesmo, cumprindo as suas obrigações, trabalhando por se melhorar a cada dia, fazendo o esforço necessário para a sua melhora, tá? E enfrentando com cabeça erguida e tranquilidade os obstáculos que a vida coloca no seu caminho. Isso é viver calmamente. É assim que nós vamos obter a saúde tão almejada. Não adianta o desespero. Não adianta o desespero, né? É preciso trabalhar, e aí eu lembro do Emmanuel para o Chico, né? Disciplina, disciplina, né? É assim que a gente vai progredir, é assim que a gente vai conquistar a saúde que a gente tanto quer. Não é se enchendo a cara de remédios, não estou contra os remédios, nem contra os exames, não, temos que fazer. Mas isso não vai adiantar se nós não cuidarmos do espírito, porque nós somos espíritos, passando uma temporada na carne, aqui na Terra. É isso que nós somos. Uma temporada que não é nem muito longa, que para o espírito imortal, que são 100 anos. Que são 100 anos? Que muitos companheiros chegam a 100 anos. Que são 100 anos em relação ao infinito? Não é nada. Não é nenhuma gota no oceano. Então, nós temos que viver como espíritos.
como espíritos na carne, mas como espíritos, cuidando do espírito. E se a gente cuida do espírito, a saúde chega. A saúde chega, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Nós temos ainda uns 3 minutinhos. Vou convocar, hein? Não, é que esse texto de Emmanuel nos traz uma reflexão, né, de que a gente tem que cuidar da alma, porque os desajustes do espírito fluem para o corpo, né? Toda doença é um desajuste do espírito, a origem, a causa está lá no desajuste. E hoje nós temos esse meio do holístico, né, que é tão rejeitado pela medicina tradicional e que tem resultados em muitos setores, em vários tipos de técnica muito boas, né? Poxa, a acupuntura é maravilhosa. O pessoal está elogiando muito a quiropraxia e várias outras. Então, mas existe setores que resistem, que não aceitam, né? É Há verdade. uma resistência muito grande para o novo, né? E o próprio Emmanuel diz que no futuro é uma medicina espiritual, uma medicina que vai cuidar do perispírito, né? Exatamente, porque os espíritos mais evoluídos, o, o perispírito, o corpo já está mais sutil, então os remédios de hoje não vão fazer efeito, né? Não vão funcionar essa química, essa energia, porque a gente não pode dizer, né, que esses remédios não são energia, é energia, é um tipo de energia, mas é uma energia bem grosseira, que os espíritos no futuro terão que ter um tratamento mais adequado. A Ana Cristina aqui está falando do reiki também, né? Também, onde, Bem se- lembrado. onde se A gente vê, por exemplo, com aquele médico Carlos Frutuoso, né? Carlos Eduardo, Paulo acho César, que né? Acho que é frutuoso, não é isso? eu só Paulo me lembro do César, Frutuoso. Paulo Paulo César, né? César. Então, ele comenta que, nos livros dele, que verdadeiras próteses são implantadas pela espiritualidade, reconstituições de articulações, prótese no coração. Então, por meio espiritual é possível muita coisa. A gente não viu segunda-feira a Ivone falando das cirurgias perispirituais que ela sofreu, né? E ela falou cirurgias psíquicas para ela poder enfrentar certas coisas que ela enfrentou do ponto de vista espiritual. Então, olha aí, né? Quantas doenças não poderão ser tratadas assim, mexendo lá no nosso perispírito? Não é isso? E hoje em dia mesmo, olha só, hoje em dia mesmo, citar um caso aqui, falando, né? E vocês sabem do problema que eu passei com o problema da coluna, né? Eu fiquei em cima da cama, foi uma coisa terrível, terrível. Nossa Senhora, espero não passar isso novamente nunca mais. Mas, através da amiga Jane Silva, lá do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, lá do Pão da Fome, eu passei por uma cirurgia espiritual. Então, essa cirurgia espiritual foi feita durante a madrugada, né? Ela colocou meu nome no trabalho, enviou o nome do médico espiritual, especialista em ossos, médico espiritual. E, a tal hora da noite, devia ser quase meia-noite, assim, e iniciou o tratamento,
E eu fiquei em casa, no horário que ela me deu, com o meu evangelho, né? Então, durante todo o tempo da cirurgia, do tratamento, eu fiquei lendo o evangelho no meu quarto, né? E olha, vou lhe dizer, logo depois, nos foram se passando alguns dias, foi melhor. Não curou, porque não tem cura, né? Não tem cura. Mas, nossa, aliviou que me tirou da cama. E eu estava fazendo, tomando os remédios fortíssimos, porque não resolvia nada. Era remédio de 6 horas. Quando ia dando 5 horas do efeito do remédio, a dor voltava. A dor voltava e eu ficava rezando para dar aquelas 6 horas para eu poder tomar esse de remédio. Né? Eu estava para ser levada de ambulância, porque não iam conseguir nem me tirar de casa, porque eu não podia mais ficar, eu não ficava sentada, eu não ficava em pé. Para me tirar de casa ia ser na base do SAMU. E foi quando eu fiz a cirurgia espiritual lá do Cefac, né? Eu, morando em Petrópolis, eu fiz. Mas foi um médico espiritual especialista em ossos que fez o tratamento. Então, olha só que maravilha. Né? Com certeza, assim, vamos tratar dessa mulher porque ela está devendo muito, ela precisa voltar ao trabalho. Não precisa urgentemente voltar ao trabalho. Então, são essas coisas aí, gente. No futuro vai ser isso, vai ser a tranquilidade, vai ser isso, né? Vai ser isso. Agora, já existe hoje. Agora a gente tem que ajudar também os médicos da espiritualidade, procurando melhorar cada vez mais, né? Fazendo a nossa transformação, procurando, melhorando, eliminando alguns vícios, para que realmente as coisas fiquem melhores, né? E, graças a Deus, a doutrina já nos mostra esse caminho, né? Graças a Deus. A gente já sabe o caminho que a gente tem que seguir. Então, já alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, a gente vai encerrando aqui. Eu achei esse tema muito bom do Emmanuel. A gente vai, semana que vem, vai concluir esse capítulo, e aí a gente vai entrar no capítulo 24, que é o corpo espiritual. Aí o- Então, ele fez toda essa caminhada, né, que nós viemos estudar essa obra. Agora a gente vai entrar no corpo espiritual, aonde a gente sabe que está a base do grande problema, né? O corpo espiritual. Mas semana que vem a gente ainda conclui esse capítulo da saúde humana, tá bom? Então a gente vai encerrando aqui. Quero lembrar a todos, semana que vem, quarta-feira, não tem estudo, porque ainda é aquela quarta-feira de cinza do carnaval, né? A gente vai voltar na quinta-feira, e aí já passou o carnaval. Então, não tem aula na segunda do Livro do Espírito, não tem aula quarta do Emmanuel. Eu não sei vocês do Evangelho, como vocês vão fazer, mas o Emmanuel, quarta-feira, que é quarta-feira de cinza, não vai ter. A gente só vai voltar na quinta-feira, depois do Carnaval, né? Primeira quinta-feira depois do Carnaval. E lembrando a todos do nosso seminário, primeiro seminário espírita Ivone do Amaral Pereira, que vai acontecer no dia 9 de março, né, de 2024, que ele relembrando os 40 anos, que vai ser realmente, né, os 40 anos da morte de Ivone do Amaral Pereira. A gente vai estar relembrando aí os 40 anos da morte da Ivone do Amaral Pereira. Quem vai fazer esse estudo para a gente vai ser a Ana Paula Souza, que durante mais de 10 anos estudou a obra de Ivone do Amaral Pereira. E o tema do seminário é Mediunidade a serviço da vida. Porque realmente, né, Ivone dedicou a mediunidade a serviço da vida, né? Então, vai ser muito bonito esse primeiro seminário espírita de Ivone Pereira, no dia 9 de março. Todos estão convidados. Essa semana ou semana que vem, no máximo, eu vou mandar os cartazinhos para vocês, tá bom? Então, vamos encerrando aqui. Quinta-feira, amanhã tem Diversidade dos Carismas. E, ó, estreamos as obras de Amélia Rodrigues.
Qual é o tema do livro mesmo, Denise? Da Amélia? É a Primícias do Reino. Belíssimo. Jesus na veia, hein? Jesus na veia. Quem gosta, começa amanhã, Primícias do Reino. E diversão. Em sexta-feira, Obsessão, Qualidade da Prática Mediúnica. E sábado, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Meninas, qual horário que inicia? Primícias do Reino, 5h30. 5h30. 5h30, tá? Então, gente, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, graças a Deus, estudando esse tema tão importante que Emmanuel nos apresenta, que é falar da saúde humana, né? Mas lembrando que ela depende da nossa evolução moral e do nosso processo educativo. Sem educação, sem evolução moral, não tem saúde. Não existe saúde para nós. Então, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos traga bastante saúde, que é o que nós precisamos, mas nós devemos fazer a nossa parte. E daqui a pouco vai começar a irradiação, né, para os desencarnados, que é o trabalho no bem, né, também promotor de saúde, trabalho no bem, promotor de saúde. Então, que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Então, eu vou